Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a Prof. Jaque. Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, que seus familiares também e que logo nós possamos estar juntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre texto, parágrafo, enunciado e frase, tá? O que é o quê, características, né? Então vamos lá. O que é um texto? Texto é um conjunto de frases e palavras, né? Palavras e frases que transmitem uma mensagem, ou seja, elas juntas formam um texto e transmitem uma mensagem, tá? Então, olha só, a rigor nós poderíamos dizer que textos seriam compostos por palavras, né? Mas, apesar disso, nós temos textos que são compostos de imagens, né? Esses textos são chamados textos não verbais. Aqueles que não possuem palavras, eles são chamados textos não verbais, tá? Então, exemplos de textos não verbais: tirinha, charge, cartoon, história em quadrinhos, né? Desde que sem fala, desde que sem palavras, tá? Fotografias, placas de trânsito, elas transmitem alguma mensagem, né? Sinais também, tá? Um bom texto, ele deve ter coesão e coerência. O que seria coesão? Coesão, eu vou fazer uma comparação com uma peça de roupa. Essa camiseta aqui que eu estou usando, tá? Para ela ser uma camiseta, ela tem que ter uma linha que faça a ligação entre partes desse tecido, né? Entre as diferentes partes desse tecido, para que ele tenha esse formato de camiseta, tá? Então, a coesão no texto seriam algumas palavrinhas responsáveis por fazer a ligação entre as suas ideias, entre ideias de um texto, tá? Então, que palavrinhas responsáveis são essas? Um exemplo seriam as conjunções. Outro exemplo, pronomes, tá? Então, aí nós temos diversos tipos de coesão, tá? E o que seria a coerência? A coerência, ela não tem muito a ver com esses itens que a gente falou de coesão, né? Ela tem mais a ver com o sentido mantido ou que não se contradiga, né, dentro de um texto, a não ser que você faça isso porque você queira, né, de propósito, né, seja de propósito isso, tem algum objetivo. Mas eu indico dentro de uma produção textual, dentro de um texto do Enem, ou de algum vestibular ou de concurso, que você não se contradiga no primeiro parágrafo para o último parágrafo, né? Então, que ele mantenha a tua linha de raciocínio lógico ali, ok? Então, vamos lá. Eu li um tempo atrás que a palavra texto vem da mesma palavra de tecido. E um texto, ele é comparado realmente com um tecido. Igual eu falei para vocês, né? E esse tecido, para formar alguma coisa, ele tem que ter a linha para a costura, né? Então, vamos dizer assim que os elementos coesivos seriam essa linha de costura para o tecido, tá? Então, vamos lá. O que é um parágrafo? O parágrafo, ele seria a composição dessas frases coesas. O que é coesa? Tem a ver com coesão, né? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Essa linha, esses elementos coesivos que fazem a ligação das suas ideias, tá? Ele serve para expressar um pensamento e ideia central. Olha lá, essa parte eu até ia tirar, mas daí eu olhei assim, não, é importante falar porque muita gente não faz isso, tá? Então, de acordo com as regras da BNT, né, o parágrafo, ele deve ter aquele recuo. Não sei quantos estudaram desse jeito, eu estudei assim, mas eu era acostumada a colocar 2 dedos na margem. Então, tinha a margem, colocava 2 dedos e daí eu iniciava o meu texto, né, com letra maiúscula e terminava em alguma pontuação. Então,
foi ensinada desse jeito. A regra da BNT pede isso, né? Esse recuo da margem esquerda da folha, tá? Os parágrafos, para que você não se perca nas suas ideias, para que você não perca, o leitor também possa entender bem as suas ideias, né? O parágrafo não deve ser muito longo, tá? Então, disse que você deve ter ali entre, no máximo, 5 linhas dentro de um parágrafo, tá? A não ser que seja extremamente necessário, você deixe um pouco maior, né? Mas um parágrafo deve ter, no máximo, 5 linhas, para você não se perder, para você não fazer com que o leitor se perca no seu texto, que é o mais grave, tá? Então, vamos lá. Enunciado. O que é o enunciado? É a expressão que você vai passar, que dê entendimento para o leitor, tá? Então, de maneira geral, os enunciados podem ser considerados como acontecimentos discursivos, ou seja, unidade de comunicação e interação entre os sujeitos, ou seja, a ideia que eu preciso passar para quem está lendo essa mensagem, tá? Então, vamos lá. O que é frase? Opa, aqui eu coloquei frase, oração e período, mas vou trabalhar só a frase. O que é frase? A frase dentro de uma parte lógica, vamos dizer assim. Ela inicia com a letra maiúscula e ela termina com uma pontuação, tá? Já vamos ver que tipo de pontuação é essa. Então, pode ser uma vírgula? Não, não pode. Daí não é uma frase, não está completa essa frase, tá? Então, olha só. A diferença entre frase, oração e período é importante para que nós possamos compreender os enunciados, né? Então, mas eu não vou falar de frase, oração e período hoje, eu vou falar só de frase, tá? A frase, ela é definida por seu propósito comunicativo, né? Então, olha só, frase é todo enunciado que transmite a mensagem, né? Que traduz sentidos completos, que transmite a mensagem completa para o leitor, tá? Algumas características, então agora sim, né? O início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica, né? O início é marcado por letra maiúscula e o final é marcado ou por ponto final, ou por exclamação, ou por interrogação, ou por reticências, tá? Olha só, na fala a gente percebe quando termina uma frase por conta da entonação, só que na escrita a gente não tem isso. Então, na escrita é importante iniciar com letra maiúscula e terminar com uma dessas pontuações, ok? Então, olha só. Já falei, né? Então, olha só. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras, tá? Por uma única palavra ou por várias palavras. Podem apresentar um verbo ou não, né? Que daí são as frases verbais ou as frases nominais. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra maiúscula, como eu falei, e pelo sinal de pontuação. Então, olha só. Uma frase pode ser composta por uma palavra só? Pode. Exemplo, alô? É uma frase, tá? Ou então, entendi. É uma frase, tá? Então, a gente tem aqui 5 tipos de frases. Que tipos são essas? A gente já estudou isso esse ano, só relembrando. Interrogativas, que é aquela que a pontuação é interrogação. As exclamativas, aquela que a pontuação é exclamação, tá? Frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. No caso aqui do exemplo, eu tenho uma frase declarativa negativa. Amanhã não poderei levantar. E tenho frases imperativas, né? Então, olha só, presta atenção na pontuação dessa frase imperativa. Fale mais baixo, é uma pontuação com final exclamativo, né? Mas por que ela não é considerada uma frase exclamativa?
por conta do verbo, que é uma ordem. E também aqui faltou as frases optativas, aquelas que expressam algum desejo, tá? Que bons ventos o tragam, tá? Então está expressando um desejo que a pessoa venha te visitar logo, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Minha aula de hoje era só explicação sobre texto, parágrafo e enunciado. Era isso, esse era o principal, ok? Beijo para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus e estudem bastante. Tchau, tchau!